Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo super bem. E aí, tudo bem, Carla? Bom, e você? Você tá dando uma travadinha. Eu tô travando para você ou não? Não, eu estou travando? Só um pouquinho. É, É. Você tá. estou pertinho Bom, você tá aqui. me vendo bem. O pessoal tá vendo todo mundo. O pessoal tá nos vendo bem, pessoal? Tá travando alguma coisa? Tá tudo certo? Acho que agora normalizou. Tudo bom, Carla? Tudo, tudo bom. Um prazer. Um prazer será a nossa conversa, né? Já coloquei aqui que o tema da nossa conversa, né, o tema geral da conversa sobre o trauma transgeracional, que eu acho que é um tema que acompanha tanto os seus trabalhos quanto os meus trabalhos, então acho que vai ser muito divertido, muito interessante, né? Vamos dar só alguns minutinhos para o pessoal entrar. Tá todo mundo falando que tá tudo certo. Acho que a gente tem muitos amigos em comum, hein, Carla? Estou aqui acompanhando a turma que está entrando. É. Boa noite, pessoal. Nós estamos esperando vocês entrarem um pouquinho, a gente já vai começar. Bom, o objetivo é falar sobre esse lindíssimo livro, A Natureza da Mordida, e comparar um pouquinho com as ideias do Herança, que é um livro que eu acabei, né, de lançar. Enfim, eu acho que tem algumas partes também do As Coisas de que Não Me Lembro Sou. Oi, Carla, desculpa. Lindíssimo também, muito lindo. Obrigado, obrigado. Eu tô te ouvindo um pouquinho baixo só. Deixa eu pôr um fone de ouvido aqui, Oi, você acha? vai melhorar. Tá, tá me ouvindo bem? O pessoal tá falando que o seu som tá muito baixo, Carla. Tá bem longe. Não, continua longe, né, pessoal? Espera que eu Você vou tá no pegar seu. um fone para ver se melhora. Só um minutinho, pessoal. A Carla foi pegar um fone. Vamos ver se vai melhorar o som dela, pessoal. Então, para os que estão chegando agora, a ideia é falar um pouquinho sobre A Natureza da Mordida, o belíssimo livro da Carla, e compará-lo com um pouquinho do meu livro também, que acabou de ser lançado, que se chama Herança. Bom, boa noite para os que estão chegando. A Carla foi só pegar um fone de ouvido para ver se melhora o áudio. Então, enfim, já vamos começar, já estamos começando, né? Boa noite, pessoal. Muita gente amiga. Bom, bom vê-los por aqui. Olá, olá. Vamos ver se agora o som fica melhor. Olha só, olha se melhorou. Melhorou bem, melhorou bastante. Então, Certo, pronto. pessoal? Tá todo mundo ouvindo a Tá tudo Carla? certo, pessoal? Tudo certo aí? Acho que Bom, agora tá. Agora vai resolver. agora vai resolver. Então vamos lá, boa noite a todos, bem-vindos, um prazer falar aqui com a Carla, enfim, a gente se conhece, estamos em Belo Horizonte, né, Carla, mas a moda agora é fazer live, né, ou pelo menos foi a moda, então a gente vai conversar aqui um pouquinho. Bom, acho que a Carla, né, para quem não conhece, é a autora de 3 livros maravilhosos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza da mordida. Enfim, essa questão dessas vozes, dessas muitas vozes que aparecem nesse livro, essas questões do silêncio, que eu acho que são muito bonitas, né, Carla? Do não dito, né, que de alguma forma é dito, está na pele, apresenta-se, inscreve, né, essas coisas. E a gente vai falar também um pouquinho do Herança, que é o livro, né, também é o meu 11º livro, eu já estou um pouquinho na frente, né, cara? Muito Mas, na enfim, vai frente. ser, daqui a pouco você chega lá, né? Bom, Ter que comer a feijão. ideia... Hã? Não, Vou não ter tem que nada comer disso, né? feijão. Nada.
Então, pessoal, para começar, né, eu acho que o que eu queria perguntar para a Carla, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, eu acho que aí a gente se encontra nos nossos textos, e eu acho que muita gente que está nos assistindo também tem interesse por isso. Eu queria que a Carla também, né, falasse um pouquinho de onde que vem esse interesse pela psicanálise, né, porque, enfim, são temas que aparecem muito em seus livros, né, ideias, enfim, são livros, são romances, né, tanto os meus quanto os seus, mas que de alguma forma a gente traz temas da psicanálise. Então eu queria que você nos falasse um pouquinho, Carla, né, o que que você sente, por que que você gosta desses temas, como que você gosta de trazê-los para a sua literatura. Eu acho que é um desejo de investigar o humano, né? Eu acho que é a complexidade humana, quando você vai colocar a complexidade das relações e das nossas potências, das nossas limitações, da nossa relação com o outro, com o mundo. Eu acho que a psicanálise ela entra aí nesse desejo, nessa curiosidade, nessa investigação. Eu acho que para mim veio assim, primeiro por ser uma pessoa que faço terapia, análise, fiz por muitos anos, então acho que todas essas questões aí que a psicanálise, a própria literatura, né, trazem de inconsciente, daquilo que é dito, do não dito, daquilo que é dito na entrelinha, daquilo que é dito quando você não quer dizer, né? Então, assim, tudo isso eu acho que é a matéria-prima da própria literatura, né? A literatura e a psicanálise são muito próximas, né? Muito, até a Biá fala isso, né? São duas coisas, se é que são duas coisas mesmo, né? Se é que não é uma coisa só, né? Então, acho que é isso, mas eu queria até te sugerir para esse começo de conversa a gente fazer assim, uma breve colocação dos dois livros, né? Para a gente... porque, pessoal, quando eu estava lendo Herança, eu me lembrei muito da natureza da mordida. E eu e o Jacques começamos a conversar, a gente foi tomar um café. Eu fiquei extremamente impactada pelo livro Herança. Quando aquele livro que você fecha e fica assim, uns 2, 3 dias, você fala, olha, eu não vou ler nada. Eu preciso deixar isso decantar um pouco, porque eu fiquei muito impactada e fui sendo impactada fazendo correlações entre o Herança e a natureza da mordida, né? Assim, são dois livros. A Herança fala claramente da questão do Holocausto e a natureza não, embora ele toque nessa questão em momentos muito importantes que eu acho que conversam com as questões que o Jacques está colocando aqui, né? De ser atravessado pelo silêncio, aquilo que a gente deixa de herança, aquilo que não é dito, mas que se transmite, né, através da dor ou da incapacidade de esquecer, né, mas também a incapacidade de lembrar. É esse lugar atordoante, né, de não conseguir esquecer, mas também não conseguir lembrar, e que a gente vê tão lindamente colocado no Herança. Então, eu queria só fazer esses dois, essa introdução, porque são dois livros com vozes, com diferentes vozes, contando uma história, meio que quase que é uma história que não dá conta de ser contada a partir de um olhar só, né, de um lugar só. Ela envolve aí toda essas vozes, né? Queria só fazer essa introdução. Não, eu acho que essa introdução é super bem-vinda, Carla. E assim, eu acho que as mesmas sensações que você teve ao ler o Herança, eu também tive. Eu falei assim, nossa,
que encontro, né? Assim, que encontro literário, porque a gente tratou de temas, de silêncios, de vozes femininas que, né, e a gente mal sabia que um estava tratando do outro, É, sempre com esse olhar psicanalítico, né? é. Quando você traz, né, para os que não conhecem o Herança, né? O Herança são três mulheres, uma avó, uma filha e uma neta. A avó escreve uns diários quando ela está num campo, num gueto de Lodz. E aí depois aparece a filha dela contando o trauma que ela recebeu da mãe. Ela está nas sessões de psicanálise, ela está sentada, deitada no divã, contando coisas que ela viveu e não viveu, ou que ela sentiu que viveu, porque aquilo foi transmitido para ela de alguma forma. E depois aparece a neta dessa sobrevivente, né, contando, fazendo uns estudos sobre o Holocausto, né? E a Carla mencionou né, esse ponto em comum que, apesar de não ser o tema da natureza da mordida, aparece, e eu acho assim, eu estava relendo isso aqui agora, Carla, inclusive, é quando você traz a escolha de Sofia, né? Eu Sim, acho que a Carla, ela faz, né, eu acho que nós, os leitores, né, que estão aí, conhecem os livros da Carla, a maioria conhece, e eu acho muito bonito quando a Carla traz outros livros, outros filmes, outras ideias, né? Incorpora na literatura. Eu acho que isso, um grande escritor, um escritor que sabe incorporar essas outras literaturas na sua própria obra, sem parecer pedante e sem tornar a leitura chato, eu acho que é um grande escritor. E a Carla faz isso muito bem. Só que, pontualmente, quando ela traz essa escolha de Sofia, eu chego até né, porque esse tema, né, acho que a Carla pode falar um pouquinho, né, que em algum momento a personagem fala, talvez seja a parte mais triste, né, a escolha mais difícil que alguém pode fazer. Eu acho que isso impacta em toda a sua obra, né, nesse livro, né. Eu acho que esse ah, momento é um momento daqueles momentos chaves, né, que a gente vai ver o desencadear disso, né? Então, de um lado, né, essa obra, a herança, trata diretamente do Holocausto, né? Do outro lado, que é a natureza da mordida, trata do que também a gente herda, né? Dessas outras questões, né? Eu queria, se você quiser falar um é, pouquinho sobre a escolha de Sofia. eu acho que tem uma questão aí que no Herança tem, que é quase uma culpa de quem escapa, de quem viveu ali o período do Holocausto e escapou, né? Então, assim, é, e essa culpa de ter escapado, ou seja, aconteceu uma dor maior do que a minha, né? Aconteceu uma dor mais insuportável que a minha, que vai sendo ali transmitida na natureza. Isso aparece também na forma de culpa. É como se Biá, a partir de uma dor que é dela, de uma coisa dela, que não está nem perto de uma dor, é, a um sofrimento como o do Holocausto coletivo, tão violento, e ela, diante daquela dor dela, pessoal, ela sente um constrangimento. Ela até fala uma coisa, eu separei aqui. Ela diz assim, é, é, deixa eu achar aqui. Ai, não achei. Vamos seguir aqui. Eu marquei em algum lugar, vou achar daqui a pouquinho. Mas ela fala exatamente isso. Assim, eu não fui. Essa dor que eu estou sentindo por um sofrimento pessoal, uma coisa que ela vive, particular, privada, essa dor é tão pequena perto desses grandes sofrimentos, né, que aconteceram. Como é que eu posso tá falando da minha dor? Como é que eu posso ter dado tanta importância à minha dor se já existiram dores muito maiores do que a minha, né? Então ela entra nessa questão e ela entra falando do Holocausto, né? Ela entra falando não só do Holocausto, ela cita
o racismo, a tortura, todas as formas de sofrimento que são, e ela coloca, são tão maiores que as minhas, mas depois tem um resgate, mas a sua dor é a sua dor, né? A sua dor, então vem também a perspectiva do indivíduo, da dor do indivíduo, e a natureza faz esse contraponto, sabe? Que é isso, Eu né? acho que você fala, eu acho que aqui você pegou num ponto, Carla, talvez, né, é um ponto assim crucial na teoria do testemunho. Né, para os que estão nos assistindo, o testemunho, né, a literatura de testemunho, a era do testemunho, ela é fundada a partir do momento que o Primo Levi, né, o Primo Levi, um sobrevivente da Shoah, ele começa a escrever na década de 1947, ele escreve um livro que se chama É Isto um Homem? E ao escrever esse livro, ele conta, né, das questões que ele viveu, né? Ele teve em campos de concentração, só que esse livro ele só é lido na década de 60, porque as pessoas só começam a acreditar né, no que aconteceu no Holocausto na década de 60. Uhum. Só que aí a Carla pegou num ponto sensacional da Biá, porque a Biá fala sobre essa questão da culpa, né? Se a Carla está falando que a Biá fala que existem culpa, né? Que existem dores muito maiores do que a dela e ela se sente culpada, né? Apesar de que, né, toda dor é legítima, né, Carla? Uhum. Os sobreviventes do Holocausto, eles têm essa culpa. É a culpa do sobrevivente. Uhum. Porque é a culpa daquele que, né, que não submergiu, segundo o Primo Levi, né? Porque o Primo Levi ele tem uma teoria, pessoal, que é muito, enfim, pesada, que ele fala assim que os únicos que poderiam testemunhar foram os que morreram. Ele é um privilegiado. Então, essa personagem, né, do Herança, ela também fala isso, né? Ela é uma menina que ela perde, né, enfim, nos campos, a família, e ela, enfim, ela se sente culpada por essa sobrevivência, né? Então, eu acho que a Biá traz isso muito bem, que os sobreviventes, eles ficam nesse dilema, né, cara? Esse dilema de que a minha dor é legítima, mas existem outras dores muito maiores, né? Então, eu acho que você tocou num ponto assim, né, maravilhoso, assim. Acho que é essa questão. E ainda há uma outra questão também muito presente nos sobreviventes, Carla, que eu acho muito, muito pesado também, que muitas vezes eles vão atrás desses sobreviventes esperando alguma lição de vida. Porque pessoas que viveram, né, que passaram por situações tão, né, tão complicadas, as pessoas acham que ela tem alguma coisa para falar, né? E os sobreviventes, muitas vezes, eles falam justamente isso, olha, eu não tenho nada para falar, né? Assim, assim, eu não tenho nenhuma lição moral, nenhuma lição de vida, né? E eu acho que isso, nas sutilezas da natureza da mordida, também aparecem, né? Assim, porque ela está narrando, né, a dor dela, né, a história dela, enfim. Ela não está querendo fazer uma apologia, ela não está querendo, né? Então eu acho que essas sutilezas são muito interessantes, né, cara? Eu acho que eu acho que esse atravessamento da culpa, ele vem junto com a questão do silêncio, né? Que é interessante, Jacques, porque quando eu fiz Sudé Rio, eu saí do livro com a sensação de que o narrador ele não deixava passar nada, tudo era dito. Mínima sensação lá dentro da personagem, ele expunha. Tem uma questão do silêncio que Dalva faz em relação a Venâncio, porque ela fica anos sem falar com ele, mas o livro não tem silêncio. E eu queria muito que a questão do silêncio fosse uma questão não que eu fosse falar sobre o silêncio, que Biá até fala sobre o silêncio, o direito a não dizer, o direito de se calar, né? Ela transita um pouco nesse lugar assim,
no seu pós-fácil, o Christian, ele fala da dor de dizer, mas tem, a Bea fala, não saber nem sempre é o pior lugar. Então, ela acha que o não saber, que o negar, que o fazer o silêncio, que é um direito dela, e negar a filha, saber exatamente da história dela, do que tinha acontecido, era uma maneira de proteger. Deu uma travadinha, Carla. Repete. Assim, É uma maneira de... Oi? ela acredita que fazer o silêncio é uma maneira de proteger a filha, sabe? Entendi. De sonegar essa história, sonegar essa dor que acabou sendo dita sem as palavras, né? Porque a dor foi dita, né? Você não, isso foi, de alguma maneira, isso foi dito, né? Esse lugar aí que é bonito no Herança, assim, sabe? Tem jeito de calar essa dor, ou a própria dor da Biá, que é de outro lugar, sabe? Essa ilusão de que não dizer é uma forma de proteger, ou não só uma fragilidade, uma incapacidade de dizer, né? Para não lembrar. Então, eu acho tão rica essa história aí, né? Dos dois livros, nesse lugar do silêncio, sabe? O que é o silêncio? O que é lembrar? O que é esquecer? Sabe? O que é não poder esquecer para que não se repita, no caso do Holocausto, mas, né, o que é como se lembrar também para que o indivíduo dê conta de seguir, né, de prosseguir, de elaborar essa história, né? Eu separei aqui dois trechos sobre isso, cara, sobre o esquecimento, sobre o silêncio, né? No seu livro tem uma parte que eu acho muito bonita, que ele fala assim, esquecer. Esquecer não é a coisa que podemos escolher. Quem dera pudéssemos. As pessoas dizem totalmente, esqueça, sem se darem conta de que é o esquecimento que nos escolhe. Conte novamente sua história. Quem sabe encontramos uma maneira de viver com ela. Eu acho que isso tem muito, né? Conversa muito com esse meu outro livro que se chama As Coisas de que Não Me Lembro Sou, né? Porque eu fico querendo, né? Em busca, né? De saber de onde que vem justamente esse esquecimento, né, Carla? Porque a gente se esquece de coisas que a gente gostaria de se lembrar, a gente se lembra de coisas que a gente não gostaria de se lembrar, a gente modifica memórias que a gente gostaria de não ter ou de ter. Então, essa questão, né, que você fala muito bem sobre o esquecimento, né, sobre o silêncio, enfim, essas coisas são passadas, né, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, né? E no começo do meu livro também tem uma parte em que a neta fala sobre a avó Sara, e ela fala justamente isso. Minha avó Sara, assim como toda a geração de sobreviventes, passou parte da vida chorando em silêncio. Lágrimas inaudíveis deslizando até as comissuras da boca. Pranto jamais extinto por tempos nunca esquecidos. Um dia, ao contar sua história, ela sublimou o poder da palavra e o valor do sorrir. Ela tentava se desatar do passado, à sua maneira. Foi uma senhora muito sábia. Então foi justamente isso que a Carla falou. A Carla falou que o silêncio é passado, que embora, por exemplo, muitos sobreviventes do Holocausto não contem a história deles, nunca contaram para os filhos e para os netos, isso passou, né? Então isso se passa, né? Pelo silêncio, pela dor, né? Tem um caso casos interessantes de que as pessoas que tinham as tatuagens de Auschwitz, elas falavam que aquilo era um número de telefone, uma receita secreta, porque eles não queriam encarar o que tinha acontecido, né? Você está nos ouvindo bem, Carla? Porque você está dando umas travadinhas. Não, estou ouvindo bem, estou ouvindo. Então...
Mas eu acho que essa questão do silêncio é maravilhoso, né? E eu acho que é aí que a literatura se encontra com a psicanálise, né? Aham. Que é que a gente passa, né? Aqueles pequenos momentos que a gente às vezes não dá, né, importância, né? O meu livro tem as partes em que a filha está sentada no divã contando, né, as coisas que ela recebeu, né? E ela recebeu sem estar lá, né? Aham. Acho que ela fala no começo, né? Doutor, eu ainda estou lá, eu sei. Sinto meu cheiro perambulando pelos labirintos de Lodz. Vejo os corpos sem história e memória. E ouço os gritos das almas aflitas e retorcidas, daqueles que pereceram. Ouço os meus próprios gritos e carrego, sustento, suporto o peso do nome da minha tia morta. Mas eu nasci em 49, nunca estive lá. Então ela sente tudo, todas as sensações, sem ter vivido, né? Sem ter estado lá. Uhum. É. E aí a gente vai para essa história do esquecer e do lembrar. Não sei se Vânia Moraes está aí nos ouvindo. Tenho tido ótimas conversas com ela sobre isso, assim, qual é essa medida do lembrar e do esquecer, né? Qual é essa medida do lembrar a ponto de não deixar que se repita, mas esquecer a ponto de conseguir avançar na própria vida, né? Viver para frente, não só viver. Então, ei, Vânia, estou vendo que você está aí. É um assunto assim que a gente tem conversado, né? Assim, sobre o que é esse esquecer e o que é esse lembrar e as qualidades desse esquecimento e dessa memória, né? E tudo isso tem muito a ver com, eu acho que com a produção literária, né? Aí já até derivando um pouquinho, né? Eu tenho me surpreendido com a literatura de escrever uma coisa, passar muito tempo, passar em clubes de leitura e de repente eu me lembrar de onde veio aquilo, né? De que aquilo não no meu livro Véspera eu tenho uma cena que a mãe no primeiro capítulo, não é spoiler, a mãe larga o filho na ela para o carro, faz o filho descer, um menininho de 5 anos, arranca o carro e larga o menino, né? Depois, 2 minutos depois, ela se arrepende, mas ela volta para buscá-lo e já não o encontra ali, né? Eu escrevi isso e depois, mais para frente, eu me lembrei de uma história que eu vivi com meu pai, que um dia ele estava me esperando no carro para me levar para casa. Ele dava aulas de matemática na Federal, eu fazia matemática, ele estava me esperando para me dar uma carona para casa. E eu entrei no carro, ele estava com o olho cheio d'água e eu perguntei o que tinha acontecido. E ele me contou que tinha acabado de passar na rádio Itatiaia, que ele ouvia na época, uma história de que o menino estava muito levado no ônibus, a mãe desceu com ele, ela subiu de novo no ônibus e deixou esse menino na estrada. E meu pai me contando do choque que ele tinha tido, do choque que ele imaginou que essa criança deve ter sentido. Porque ele confiava na mãe, ele tinha toda a confiança na mãe, e a mãe faz isso com ele. E olha que interessante, muitos anos depois, eu sem me lembrar desse acontecimento, escrevo essa história sobre o ponto de vista da mãe, né? Muito mais interessada em investigar o que leva uma mãe a fazer aquilo, a deixar um filho no momento de exaustão, né? Então, para falar de como essa memória, né? Como a gente vai lembrando e esquecendo também das coisas
que, que são marcantes na história da gente, né? E, eu acho que o escritor é esse, né, Carla? Eu acho que a gente vai colecionando, né, coisas, enfim, momentos, sensações, experiências, memórias, deslembranças, né? Eu brinco que esse meu livro, As Coisas que Não Me Lembro Sou, é um livro de deslembranças, né? Ah, Então, a gente vai colecionando, né, guardando. Eu acho que o escritor é esse, né, que fica sempre, assim, com um olhar atento e desatento, né, Carla? Porque foi o que você trouxe, né? Você trouxe e depois você se lembrou, né? E tantas outras coisas que a gente traz, né? E que a gente, né, rouba, né? O escritor também é um ladrão, né? De histórias alheias, de histórias dos outros, né? Eu acho que isso que você falou, eu me lembrei também de uma história, assim, quando eu era novinho, e eu trouxe também no As Coisas que Não Me Lembro Sobre, e eu acho isso é bonito, né? Então, esse livro fala sobre as deslembranças. E tem um caso também, cara, que eu me lembrei, assim, né? Quando você se lembrou dessa menina esquecida, desses olhos chorosos do seu pai, né? Saudosos e chorosos, né? Isso é muito impactante, né? E aí tem um pedacinho que eu vou ler aqui que eu acho que eu me lembro, né? Mais ou menos, eu não me lembro, né? E aí eu falo assim, né? Não me lembro de sentir nenhum desejo, cobiça e volúpia pelo outro. Ele ainda fazia parte de mim. Não me lembro da disputa e da competição pelo olhar da professora, por seu amor e pela sua admiração. Não me lembro das brigas, das desilusões, das primeiras angústias que só aconteciam na escola. Não me lembro quando diferenciei pela primeira vez meninos e meninas. Não me recordo do dia em que olhei para uma menina e algo diferente se passou em mim. Talvez um brilho mais intenso no meu olhar. Talvez uma quentura inaugural percorrendo pelo meu corpo. Então, isso anos depois eu fui me lembrar assim, dessa sensação de criança, Carla, de você sentir, né, algo diferente, né, que era já o despertar, né, de uma sexualidade, de um desejo, de um amor pelo outro, e não um amor, né? A gente está falando aqui de psicanálise pura, né? E não um amor só por você, né? aham. E eu acho que isso eu trago uma deixa aqui, Carla, que aí eu queria te perguntar também, porque eu acho que você, né, no Tudo é Rio, aqui em alguns outros momentos, mas sobretudo no Tudo é Rio, eu acho que essa questão da sexualidade aparece muito, né, de uma forma muito bonita, muito delicada, muito direta e muito também, né, enfim, eu acho que, né, assim, né, o Tudo é Rio, enfim, a gente sabe da grandiosidade do Tudo é Rio, né, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da sexualidade, quando você escreve, enfim, né, enfim, se você quiser trazer isso um pouquinho, né, Gá? Não, lá acho que é, eu acho que a mesma, um pouco a mesma resposta do porquê que eu falo tanto de psicanálise, né? Assim, é a condição humana, a natureza humana e a questão da sexualidade, para mim, é uma questão que está presente o tempo inteiro na nossa, né, na nossa maneira no caso da natureza, trata a questão da sexualidade de uma forma muito frontal, inclusive. Tem uma anotação de Biá que ela fala, sexo não é opcional para a humanidade. É, Não é opcional. Pode ser para mim, para você, para o indivíduo, mas para a humanidade não é opcional. Nós dependemos que essa história, né? E ela fala isso assim com muita clareza. A questão da sexualidade é uma questão essencial, né? Como é que você constrói uma personagem sem passar pela questão da sexualidade? É até difícil, né? De você imaginar isso, né? Como é que isso lá no Herança tem, embora de outra maneira, tem lindamente a história de amor, né? Da Sara, né? Assim, da avó que está vivendo, vocês vejam bem lá, né? Assim, vivendo o início da sexualidade, do desejo, em pleno
começo da ascensão nazista, né? Assim, olha a loucura, né? A loucura disso. A gente vai vendo aquele desejo, aquele amor ser violentado, né? Então, assim, nos meus livros, eu acho quase impossível a questão do afeto, do desejo de amar, do desejo da sexualidade. No caso de Tudo é Rio, a questão da sexualidade feminina, que é sempre tão interditada, como eu tenho visto a Lucy, né, pautar as discussões sobre a questão da sexualidade de uma maneira muito interessante, né? Assim, que é isso que a literatura tem que fazer, né? Não é trazer resposta nenhuma, não é trazer nem o certo, nem o errado, é o humano que está ali e que é colocado ali, e cada leitor, a partir das suas vozes, a partir da sua própria história, a partir do lugar que ele está, ele vai reescrever aquilo, né? Então, a questão da sexualidade, para mim, aparece assim. E eu, no caso de Tudo é Rio, com a personagem da Lucy, eu não escondi isso, não escamoteei isso, né? Que muitas vezes o cinema faz, né? A câmera sobe ou desfoca a cena, né? No caso da literatura, eu levei o leitor junto, né? Vamos lá junto, né? E explorar isso. O narrador vai com uma crueza, né, para este momento ali, de explorar essa questão da sexualidade. Ou vai com a delicadeza e o poético na hora que a sexualidade é mediada pelo amor, que é a sexualidade de Dalva, que ela também divide com o leitor, né? Então, é interessante, assim, porque eu já vi algumas análises que tentam colocar um certo maniqueísmo nessas personagens, que para mim não existe esse maniqueísmo em Tudo é Rio, porque Dalva também exercita a sexualidade dela, ela não é uma santa. Não é a santa contra a puta. Claro. Não é a santa em contraponto à puta. É a santa, desculpa, não é a santa ao ato falso psicanalista. É a sexualidade, sexualidade mediada pelo amor, que é sagrado. Né? É humano, né? Que é humano, que fica... e que é sagrado. Que quer o sexo, mas quer o amor, né? Eu separei um trecho também, que você fala sobre isso na Natureza da Mordida, e é esse trecho justamente que você mencionou no Herança, que eu acho bonito. Eu acho bonito quando você fala essa questão do sonho também. E então, esse é o da Carla. Então nós nos olhamos e você pediu que eu afastasse a renda da minha camisola e te mostrasse meus seios. E eu obedeci e nós fizemos amor. Porque nosso amor sempre foi mais poderoso do que seu sono. Se os sonhos tiverem mais poder do que o nosso amor, só os sonhos tiveram mais poder do que o nosso amor. Acho que é bonito demais. Os sonhos mais poder do que o nosso amor. Eu acho isso maravilhoso, assim, né? Daria uma tese de doutorado aqui em psicanálise, né? E essa parte que você trouxe dessa menina num campo de concentração tendo desejo, né? Isso aparece na Anne Frank também. E aparece em vários diários de meninas, né? Dos campos. Aqui eu trouxe um diário, né? Que eu escrevi. Ela fala dia 11 de fevereiro de 1941, quando ela já está no campo. Creio que a menina se transformou em mulher. Mas logo nesse inferno, porque não controla o meu corpo e nem meu destino, Deus, se há, e cada vez mais duvido de sua existência, não deveria permitir isso. O que eu gostaria de narrar é que ontem, deitada na banheira, senti algo incomum e bom. A água acariciava meu corpo e eu desejei Davi de uma outra maneira. Imaginei-o acariciando o meu lugar mais secreto e algo percorreu meu corpo. E eu me toquei. Tive uma sensação de alívio e descanso que há tempos não vivia. Como sou capaz de sentir prazer nesse inferno? Sara, que tipo de pessoa é você? Um monstro sentido prazer em meio ao terror?
Eu acho isso muito bonito, né, Carla? Assim, eu acho que você pode falar isso, lindo. porque você, né, porque existe esse misto, sobretudo na mulher, na cultura, nesse machismo estrutural, da mulher ter prazer e sentir culpa, e, né, No caso dela, com uma camada a mais, né? Porque não só por ser mulher, mas como eu posso ter um momento, um segundo de prazer no meio dessa dor indizível, inenarrável, impressionante, que quando a gente lê Herança, isso vem com muita força, que é como que essas pessoas conseguiram viver isso. Realmente, assim, é muito, muito forte. Eu vou ler esse pedacinho da natureza, que fala sobre essa questão do sexo, que é completamente diferente de Tudo é Rio, porque aqui é uma psicanalista fazendo as anotações dela. Em Tudo é Rio, Lucy, que é uma puta, vivendo, e Dalva, vivendo a descoberta da sexualidade mediada pelo amor. Então, são experiências completamente de uma outra maneira. Sexo não é opcional para a humanidade. Qual página, cara? Pior que eu estou com um livro antigo, eu não sei no livro novo em qual página que vai estar. Estou com a primeira edição. Para mim, aqui está na 213, para você deve estar perto disso. Porque o pessoal perguntou qual página. Anotações de Biá. Tá. Deve estar aí perto da página 213, aí, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Tá. Então, ela diz o seguinte. Achou? Não, mas pode ir que eu estou procurando. Ela diz o seguinte. Sexo não é opcional para a humanidade. Tem a força das coisas que precisam acontecer. Foi preciso fazê-lo espetacular. Nós dois sabemos o quanto ele é. E depois do sexo, seja como for, com ou sem amor ou moral, a vida continua. E aí está a nossa miséria. Uma orgasmática miséria. Somos animais. Somos animais, Theo. Passamos perfume e achamos que não fedemos. Sentamos em vasos de louça e tampa com duchas ao lado e civilizamos a merda. Mas somos animais. Se perdermos o controle dos esfíncteres, não haverá inteligência que nos salve. Só as fraldas, não sem antes nos humilhar. Nos humilha nossa matéria orgânica desenfreada, porque nos esfrega na cara que não controlaremos tudo. Somos homens capazes de acabar com o mundo, mas animais incapazes de controlá-lo. Acho isso lindo. Eu acho que essa conversa, Carla, eu acho que esse você não leu ainda, que é o meu outro livro que fala justamente sobre essa questão dos cheiros, né, dos odores, né, porque o Freud, né, trazendo o nosso amigo aqui, né, Carla, o Freud fala num pé de página no Mal-Estar da Civilização, que ele fala assim, que quando nós éramos animais, e é isso que você traz isso muito bem do sexo, né, a gente se cheirava. Então, o órgão sexual, né, por exemplo, dos cachorros, você fica cheirando o órgão sexual um do outro, né? Só que quando a gente levanta, né, Carla, a gente privilegia o olhar e recalca os cheiros, que é o que você falou, a gente põe perfume, a gente toma banho, mas na hora que a gente, né, vai para a cama, o cheiro aparece, né, o cheiro tá lá, e é o cheiro que traz esse encontro sexual, né, ou traz também uma distância, né, uma ojeriza, né, então num livro meu que se chama Brochadas, né, esse Brochadas eu falo justamente disso, desses encontros, que muitas vezes a gente tem um amor platônico, e lá na hora que o cheiro, na hora que o animal, né, que é isso que você está falando, né, que o Freud fala em meio a fezes e enfim, e cheiros, é ali que aparece, né, e ali atrai ou ali repele, né, então eu acho isso muito bonito, né, o Kant, por exemplo, quando ele tentava classificar lá os sentidos humanos, na época deles, eles colocavam um cheiro bem longe, né, porque ele queria fugir do primitivo, né? Do animal, né? E é justamente isso, né? O sexo que você fala aí, né? Que fica
nessa coisa de amor e sexo, sexo e amor, mas que se misturam, que se encontram, e que, né, eu acho que é isso, eu adoro essa questão do cheiro, né, eu fiz uns estudos longos sobre o cheiro, né, sobre, né, inclusive a Nature tem artigos publicados, enfim, eu acho que a gente se encontra muito, né, Carla, nessas ideias, assim, né, e o Freud, né, enfim, Freud já falou isso bem antes da gente, né, e de forma maravilhosa, né. Tô ouvindo, tá? Pronto, Ah, pronto. Mas é isso mesmo. Essa coisa da sexualidade lá no campo de concentração, né, de como esse corpo, né, como esse corpo vai embora, mesmo, sabe, como esse sexo não é opcional nesse sentido, né, é uma força que ela, assim, incontrolável, né, no sentido de que se você pensar no sentido maior, né, pela questão da preservação mesmo da espécie, é um negócio que está ali, né, com toda a força. Então, vai para a literatura, se a gente vai investigar o humano, se a gente vai pensar essas questões, a gente não tem como escapar da dimensão da sexualidade, né? Isso que você falou, eu acho isso lindo, né? Tem uma parte no Herança que fala sobre o primeiro beijo, né? Que ela dá, né? E eu acho isso muito bonito. E ela fala assim: olha, hoje foi meu primeiro beijo. Não foi nada do que eu imaginava. Não era para ter sido neste estado de dor e medo. E nem era para ter acontecido sob esta ventania de aflições. Não era para ter sido sem poesia e sem esperança. Mas aconteceu. E foi muito bom. Ah, os imprevistos generosos da vida. Só agora consigo pensar melhor. Foi apenas um instante. E é exatamente no instante que o infinito acontece. Porque pensamos tanto no futuro e nas promessas, se é no átimo de uma surpresa, no ápice de um acaso, no espanto e no assombro de um segundo que a vida acontece, que a vida mostra seu sentido. Isso é um gozo, né, Carla? Que você fala muito Nossa, bem, né? isso é É muito lindo. você tentar, né? É você tentar aprisionar de alguma forma esse gozo que passa aqui, né? E aí ela fala: hoje eu durmo feliz, encantada, culpada, suspirando por mais surpresas lindas como a de hoje. Eu acho isso muito bonito, né? Essa coisa do gozo, você traz isso muito bem nos seus personagens, né? Esses personagens têm esses átimos, esses pequenos momentos de gozo, né? Enfim, que são inesperados, mas que acontecem, né? A Elaine acabou de falar que sim, um acontecimento, literalmente, né? É. Acho que Olha só, eu vou fazer o contraponto a esse primeiro beijo para falar do primeiro beijo em Tudo é Rio, que é o claro, primeiro tudo beijo é, de Dalva com Venâncio, porque me lembrou é muito. quase um marco da literatura hoje em dia, né, cara? O primeiro beijo de Dalva, do Tudo é Rio, vai lá. Os lábios dele tocaram de leve nos lábios dela, como o pouso de 1000 borboletas brancas. Tomaram uma distância miúda, quase invisível, e se encostaram de novo. Um vai e vem sereno embalou os dois, aumentando aos poucos a vontade de se demorar ali. As línguas se tocaram macias, se afastaram tímidas, se entregaram a uma brincadeira de dançar juntas, exploraram o desenho da boca, tocaram nos dentes perolados, venceram todas as distâncias, reconheceram texturas, tomaram gosto, um molhando o outro com suas águas boas, um dentro do outro naquele primeiro beijo de parar o mundo, os olhos fechados num escuro quente, as mãos tocando os cabelos desalinhados, agradando as faces avermelhadas pelo calor de dentro. É para coisas assim que nascemos. Quem para o tempo nesse sentir sai diferente, muda, conhece a força de existir. Me lembrou, né? Me A lembrou.
Janaína, uma amiga minha falou do pedaço, né? Esse demorar, né? Essa vontade de se demorar. Isso é lindo, né? Assim, Isso é isso é capturar o tempo, poético. né? Isso é É, capturar o tempo, né? É é, capturar o tempo, como diz Investor, é capturar o tempo e fazer dele um corpo marcado. É isso. é, isso é É, maravilhoso, né? é. Essa menina, né? Essa que escreve os diários, ela também fala isso de uma forma bonita, né? Eu acho que ela fala, enfim, ela fala assim: vida, vida, vida. Essa busca quase sufocante por objetos perdidos de amor. Isso é É, muito bonito, né? é, Acho que é lindo. esse se demorar, né? É, é. E essa busca, né? Porque essa primeira sensação, ela tá ali, né? Ela virou um corpo marcado e você vai viver querendo reviver isso, né? É, É essa memória do corpo, né? A gente volta de novo, o corpo, a memória, e tanto para esse beijo, né? Como para essa dor imensa, né? Vivida ali, né? é, No, na e se a gente experiência. traz também. Oi, Carla, Pode pode falar. continuar. Não, pode falar. Diga. Não, é porque a gente, isso que você falou, isso que eu falei, a gente retoma novamente a psicanálise, né? Porque Sim. é o objeto perdido, né? Aham. Lá, inicialmente, da mãe, né? A filha que se encontra na mãe, o filho que se encontra na mãe, né? Tem uma passagem maravilhosa da Clarice Lispector, né? Que ela fala assim: o leite materno só tem aquele gosto para aquela criança, para aquele momento, né? E talvez aquele gozo inicial, aquele gozo primordial, né? É aquilo que se procura, né? Nesse demorar de línguas no seu livro, né? Nesse encontro dessa menina aqui com a própria sexualidade, ou quando ela tem esse átimo do gozo, mesmo no campo de concentração, dando um beijo. É essa busca, né? Pelos objetos perdidos de amor, né? É, Eu acho que a gente traz os mesmos temas, assim, Carlos. é isso. Isso mesmo. Delícia, viu? É, É delícia. A gente está. acho que a gente pode encerrar no auge, né, É, Carla, para deixar esse gostinho é, do gozo no é. ar, né? Bom, o A gente que está você acha? chegando. A gente está chegando aí na uma hora de conversa. É, Adorei, né? Assim, a gente pincelar essas coisas, passar. É tão bom a gente ver que essa ressonância mesmo, né, de uma coisa que a gente está fazendo. Nossa, o Jacques pensou ou tocou nesse mesmo lugar com as palavras dele, com o jeito dele, com a história dele. E é muito legal porque é, você vê fazendo sentido em você, né? Você vê aquilo, nossa, isso conversa, né, com essa produção de sentido que a gente vai vivendo a partir da literatura. Uma delícia essa conversa, Jacques. Muito obrigado. Muito legal vocês, viu, estarem aqui com a gente. Estou vendo aqui tantas pessoas queridas aí participando da conversa. Eu adorei. pessoal. É um prazer, uma alegria. Eu acho que tem um pessoal perguntando, né? Essa live vai ficar gravada no meu perfil e depois eu vou gravar também, passar para a Carla, então ela vai colocar no perfil dela. Enfim, obrigado pela presença de todos. Obrigado, Carla, por compartilhar. Eu juro que eu tive. Foram muitos bons momentos É, hoje, assim, é, de encontro, é, de lembranças, de palavras, né? Eu acho isso muito bonito, né? A gente, né, enfim, nesse mundo cheio de violência, de ódio, de intolerância, a gente vem aqui e fica uma hora falando sobre poesia, sobre sensações, sentimentos, é. literatura, né? Então, acho que foi uma alegria da minha parte, agradeço a todos que participaram também, e enfim, bom, eu acho que os livros da Carla, acho que quem não conhece, né, tem que conhecer, eu sou fã, e enfim, foi um prazer, Bom, tem o pessoal perguntando do Herança também, tem no link lá do meu perfil. Enfim, os da Carla estão todos aí. Quem quiser também conversar com a gente, mandar mensagens, acho que a gente adora A gente essa adora. conversa. Eu estou no Eu Carla Madeira.
O Jacques, o seu endereço é qual, Jacques? É o... Todo mundo que Jacques está aqui Fux mesmo, tudo já junto. sabe, todo mundo que está aqui está sabendo, claro. Tá bom, obrigado. Então foi ótimo, cara. Um beijo Esperamos. para todos. Tchau.